não queria se pronunciar antecipadamente. Mas está agora, pela ordem, inscrito para falar o senador Fernando Collor de Mello. Muito obrigado, senhor presidente José Maranhão, senhor relator, senador Ricardo Ferraço, senhor procurador Rodrigo Janot. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, trago aqui alguns questionamentos ao sabatinado. Ele disse há pouco uma frase num tom lapidar. Há 31 anos fiz opção pelo Ministério Público. Em 2009 e 2010, o senhor Janot era subprocurador-geral da República, era diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União, membro do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Nesse período, advogou em favor da ORTENG, O-R-T-E-M-G, ou NG, Equipamentos e Sistemas Limitada. Advogou contra uma empresa com participação de capital estatal, mais especificamente, capital da Petrobras. E o senhor procurador-geral omite em seu currículo esse período em que advogou cumulativamente com o exercício de subprocurador-geral da República. Essa atuação, ela é moralmente aceitável? Diga-se que essa mesma empresa, a ORTENG, obteve, via carta convite, o serviço de instalação elétrica da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Pergunto, quando o senhor procurador-geral espera também dar parecer a uma solicitação do Tribunal de Contas da União feita à PGR, que pede investigação mais apurada sobre as SPS, Sociedades de Propósitos Específicos? Poderia o procurador-geral explicitar do que se trata as SPS e por que o senhor procurador-geral não abriu investigação contra as SPS? E isso nos faz levar a uma outra pergunta. Por que o Ministério Público se omitiu no processo do Tribunal de Contas 0.029.389/2013, hífen 5 e respectivo acórdão no TCU? Uma decisão importantíssima em que está em jogo o interesse do Estado brasileiro e que simplesmente o Ministério Público Federal se omitiu. O segundo questionamento, e aí eu vou ter que, lamentavelmente, afirmar que o senhor procurador-geral falseou nas informações que nos trouxe há pouco. Uma delas tentou corrigir, mas não em totum. A outra, nem isso. O senhor procurador-geral contratou mais de uma vez, sem licitação, a empresa de comunicação Oficina da Palavra para implantar mecanismos de governança interna com o intuito de melhorar o diálogo entre o gabinete do Procurador-Geral da República, a alta administração e os membros e servidores do Ministério Público Federal. Somente em 2014, os 3 últimos contratos, incluindo termos aditivos, somam mais de R$ 940 mil. Tudo sem licitação. Imaginem se fosse um prefeito do interior do nosso país, ou mesmo de capital, ou um governador que tivesse feito isso, o que não estaria fazendo o procurador-geral Janot em relação a esses mandatários? Os 3 últimos contratos, portanto, orçando R$ 940 mil, tudo sem licitação. Essa empresa tinha um diretor executivo
senhor Raul Pilate Rodrigues. E aí é o que eu digo que o senhor não corrigiu a informação. Esse senhor Pilate Rodrigues, que coordenou a campanha do senhor Janot em 2013 e depois foi nomeado sim, diferentemente do que afirma o procurador-geral, foi nomeado pelo senhor Janot para secretário de comunicação na PGR, conforme eu tenho aqui um documento que comprova isto. Funcionário da PGR. E ele saiu, sabem quando? Ele deixou em junho deste ano o cargo. E esse senhor Pilate, o que é que ele era? Ex-proprietário da Oficina da Palavra. Bom, não por acaso o jornalista Hélio Gaspari comentou em sua coluna, através de uma pitoresca nota, diz ele, aspas, o doutor Rodrigo Janot terá trabalho na quarta-feira, 26, para explicar por que, dispondo de um quadro de servidores pagos pela viúva, contratou uma agência de publicidade para cuidar da Procuradoria-Geral da República. A PGR, diz ele, não é a Coca-Cola. Se ele sair da sabatina convencido de que este tipo de promiscuidade contraria a boa norma da administração, todo mundo ganhava. E interessante é que, eu não vou me deter nisso, é que a Coca-Cola não está aqui por acaso. O senhor Janot depois poderá explicar a relação dele com esta empresa. Interessante é que o próprio Ministério Público Federal, por meio da portaria número 344, de 29/10/2014, vejam bem a contradição, da Procuradoria de Mato Grosso, instaurou o inquérito civil público número 1.20.000.295/2014, 91, para apurar irregularidade envolvida exatamente na dispensa de licitação realizado pelo Secopa, Secretaria para a Copa do Mundo do Mato Grosso, com a mesma Oficina da Palavra e, pior, o PGR se utilizou deste processo da Secopa para justificar a inexigibilidade da licitação que favoreceram essa empresa chamada Oficina da Palavra. É uma coisa sem sentido. Quer dizer, a Procuradoria-Geral da República aciona a Secretaria, o governo do Mato Grosso, por ter feito sem licitação, contratado sem licitação a empresa Oficina da Palavra, mesmo sendo um regime diferenciado de contratação que abrigava as obras e as iniciativas da Copa do Mundo. E ela fez isso e, ao mesmo tempo, dispensa de licitação quando contrata esta Oficina da Palavra para prestar serviço ao amplo gabinete do senhor Procurador-Geral. Outra questão, aqui também é que houve um falseio da verdade, mas eu tenho aqui os dados exatos, vou informar. O Procurador-Geral alugou em 2014, sem licitação, uma mansão em área residencial, na área especial B, da QI 15 do Lago Sul, de 1.226 metros quadrados. E olhe que o Procurador-Geral já tem aqueles 2 toletes de cristal onde se instala e alugou esta casa de 1.226 metros quadrados na QI 15, área nobre, por R$ 67 mil por mês. Contrato para uso da Procuradoria-Geral, contrato esse de 5 anos. Quando foi solicitar o alvará, a Procuradoria descobriu que aquela área não era própria para funcionamento de outro equipamento que não fosse creches ou escolas. Quem vai pagar o prejuízo? E eu vou dizer, o seu procurador afirmou que não gastou um centavo, depois disse que não gastou alguma coisa, mas eu vou ler o próprio relatório do senhor procurador respondendo a um questionamento que fiz à Procuradoria. Diz o seguinte:
Secretaria. Esse aqui é o despacho. Onde é que está essa? Está aqui. É que são muitos documentos. O senhor procurador, respondendo a uma solicitação que fiz, baseado na Lei de Acesso à Informação, ele responde que, não vou ler todo, fala a questão técnica e diz o seguinte: até a presente data, o montante dos valores custeados por esse órgão, em procedimento próprio, totaliza, então a informação para o senhor Procurador-Geral, a Procuradoria-Geral gastou R$ 183.133,33. Referente aos aluguéis, resposta do Procurador-Geral, aos aluguéis, mais o montante de R$ 147.154,90, referentes aos custos operacionais. Então foi isso que foi gasto. E não diferentemente do que ele disse, nada foi gasto. Foi gasto isso e agora, depois que houve a denúncia formulada por mim, é que a Procuradoria, então, viu o grande equívoco em que incorreu e tenta na Justiça reaver os valores pagos. Terminando, senhor presidente, terminando e aqui... lembrar o senador Collor. Sim. Vossa Excelência já excedeu, foi pedido 50 do seu tempo. Eu só tenho mais uma complementação aqui para fazer, senhor presidente. Eu peço a minha reinscrição a Vossa Excelência ao final de todos os oradores que aí estão, porque eu tenho mais uma série de questionamentos a fazer ao senhor Procurador-Geral. Sem querer direcionar, mas Vossa Excelência ainda tem. Posso? Está muito bem. Então, muito obrigado. Sobre essa questão da contratação da Oficina da Palavra, o senhor Janot recebeu uma carta, um ofício, dos jornalistas que fazem parte do Departamento de Comunicação, da Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria da República, em que eles questionam o fato do desprestígio que estavam sofrendo e que estão sofrendo em função da contratação dessa Oficina da Palavra. E eles enviam um ofício com algumas perguntas e as perguntas não foram respondidas. Dentre elas, perguntam aos Procurador-Geral: é sua estratégia, senhor Procurador, dar acesso a informações extremamente sensíveis para uma empresa privada cuja finalidade precípua é obter lucro? Vazar informações para os grandes veículos de comunicação? É sua estratégia, senhor Procurador, fornecer informações em off e privilegiar determinados veículos de comunicação? É sua estratégia desprestigiar a comunicação pública e substituí-la por barganhas e estratégias próprias de comunicação mercadológica, a fim de conseguir capas de jornais e destaques em jornais televisivos? E vazar informações, nós estamos aqui diante de um catedrático. Em vazar informações. Vazar informações que correm sob segredo de justiça. E violar segredo de justiça é crime previsto no Código Penal. E quem está dizendo que o Procurador-Geral vaza as informações não sou eu, somente eu. Aqui no Senado, no Congresso, todos sabem, e Sua Excelência, o ministro Teori Zavascki, já assim afirmou, que em relação a determinado vazamento, que ele não tinha dúvida que o vazamento ocorreu da Procuradoria-Geral da República. Aliás, um mesmo método que o seu antecessor usava, e que certa vez, inclusive, conversamos sobre isso, e o senhor se manifestou indignado contra essa prática, mas vem fazendo a mesma coisa. E agora uma questão também muito peculiar, que lhe diz respeito diretamente. O senhor Procurador-Geral era Procurador da República em 1995. Não vou rebuscar muito isso para não... Mas o senhor tinha um parente, contraventor, associado a um outro contraventor,
que receberam por parte da Interpol o chamado aviso vermelho, ou seja, procurado onde quer que estivesse, ele e o seu sócio. O senhor homiziou esse contraventor, chamado Cláudio Gouveia, em sua casa, em Angra dos Reis, no condomínio Praia do Engenho, quilômetro 110 da Rio Santos. Pergunto, foi correta a sua atitude? Nesta oportunidade, o senhor foi muito ajudado e continua sendo pelo senhor Fernando Antônio Fagundes Reis. E eu perguntaria ao senhor procurador que informasse a comissão onde ele trabalha e qual o grau de suas relações com ele. A seu mando, o chefe de gabinete da Procuradoria-Geral da República, por meio do memorando número 13 de 2014, determinou a nomeação, e essa é a última, e eu encerro, senhor presidente, agradecendo mais uma vez a sua tolerância. Porque Vossa Excelência já excedeu 3 minutos do seu tempo. Obrigado. E ainda dispõe de 5 minutos. Muito obrigado. Para a sua réplica. Muito obrigado, senhor presidente. Determinou a nomeação da senhora Cíntia Oliveira de Almeida para o cargo em comissão de assessor-chefe, nível 4, CC4, do cerimonial da PGR, sem que ela tivesse nível superior, como estabelece o parágrafo 1º do artigo 3º da portaria PGR-MPU número 287/2007. Para justificar o descumprimento da norma interna, o seu chefe de gabinete, naturalmente a seu mando, alegou ser essa nomeação dessa senhora para chefe de cerimonial um ato, e aqui, literalmente, como está no ofício do chefe de gabinete, ser esse ato de nomeação um ato que prestigia o interesse público. Prestigia o interesse público a nomeação de uma senhora para chefe de cerimonial da PGR? Ou será um outro tipo de interesse? Público não é. Público não é. O senhor sonegou informações na documentação enviada a esta comissão. 5 processos de denúncias aqui no Senado, petições de 2 a 6 de 2015. 2 ações de fiscalização e controle no TCU, embora sob a relatoria do ministro Benjamin Zimler, mesmo sabendo que todos podem levá-la a julgamento e condenação, porque não terminou ainda o processo, o que Vossa Excelência quis dar a entender naquele despacho que leu do TCU, mesmo sabendo que todos podem levá-la a julgamento e condenação por crime de responsabilidade. Seria esse um ato de menosprezo ou um ato deliberado de escamotear informações? E tem outras perguntas, mas eu agradeço, senhor presidente, e reitero a minha solicitação de me reinscrever, porque eu tenho outras perguntas aqui a formular ao escrutinado do dia de hoje. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.